pessoal, na nossa aula do dia de hoje, a gente vai focar, infelizmente, numa tragédia, mas que nós precisamos compreendê-la como tema de atualidade, que foi o recente terremoto no México, de escala 7,1 em Richter, que causou a destruição imensa, de boa parte da infraestrutura e das casas e prédios do país, bem como a morte de mais de 200 pessoas. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho a respeito dessa temática. Primeiro, pessoal, a pergunta é: o que é que nós estamos chamando de terremoto? Terremoto é vulgarmente aquilo que nós chamamos de tremor de terra. Nós, em geografia, chamamos isso de abalo sísmico. Quando você tem, então, um tremor de terra, que, obviamente, ao tremer com estruturas fixas em cima dele, como prédios, casas, pontes, viadutos e outras, há uma tendência clara de rompimento dessas estruturas e boa parte das pessoas que morrem, que ficam soterradas ou que sofrem graves danos, se dão pela queda dessas estruturas. Mas a pergunta fundamental é: professor, por que é que nós temos abalos sísmicos? Observe, pessoal, o nosso planeta, ele é dividido em camadas. Longe de nós queremos discutir geologia aqui, mas você precisa lembrar, que a camada mais externa do nosso planeta, em formato sólido, é a crosta terrestre. Ela é também a camada mais fina do nosso planeta. O problema é que essa crosta terrestre, ela não está envolvendo o nosso planeta de maneira contínua, como a casca de uma laranja, ou ainda a casca de um ovo. Pelo contrário, ela está dividida, essa crosta terrestre, em pedaços. Esses pedaços nós chamamos de placas tectônicas. Algumas dessas placas são maiores e outras são menores. Mas o ponto-chave é que ela se assemelha muito àquela condição em que você cozinha um ovo e, eventualmente, deixa ele cair no chão. O que você vai perceber é que a casca do ovo se trinca, ela se divide em pedaços, mas se mantém conectada à estrutura do próprio ovo. Essa metáfora ajuda a gente a entender como é a crosta terrestre. São pedaços, são placas tectônicas, que obviamente compõem o nosso planeta, que estão, abre aspas, aderidas ao interior do nosso planeta, porém que se movimentam. E a pergunta é: por que é que essas placas tectônicas se movimentam? Numa camada inferior à crosta terrestre, nós temos lá o que nós chamamos de manto inferior, manto superior, e temos uma área que nós chamamos de astenosfera. O que ocorre? O magma, a rocha em estado líquido, também chamado de rocha magmática, ela se encontra num movimento dentro do nosso planeta, entre o manto superior e a astenosfera. Esse movimento é um movimento de convecção. Essa rocha, em estado líquido, ela se aquece mais próxima do manto inferior e do núcleo, se torna menos densa e mais leve e sobe. Quando ela alcança a proximidade da crosta terrestre, a temperatura dela diminui. Resultado, ela se torna mais densa, mais pesada e desce. Essas células de convecção fazem, então, com que a rocha magmática, o magma, esteja em constante movimento abaixo das placas tectônicas, provocando, então, o movimento dessas placas. Ok? Vamos botar isso no quadro. Então, nós precisamos entender aqui os abalos sísmicos. Então, o primeiro ponto é tentarmos entender a causa. Então, se nós colocarmos aqui o nosso planeta, nós temos aqui a crosta terrestre,
que está dividida lá em placas tectônicas. Essas placas tectônicas estão acima de uma corrente de magma. Então, o que você tem aqui, né? O que nós chamamos de células de convecção. Então, aqui, a célula de convecção, onde o magma, a rocha magmática, também chamada de rocha ígnea, está lá no seu formato líquido em movimento. Então, o que ocorre, né? Você tem a rocha aqui mais próxima do núcleo, aqui o núcleo, lembrando que o núcleo do nosso planeta está em mais ou menos 6.000 graus Celsius. Essa rocha se aquece, se torna menos densa, mais leve, ela ascende. Quando ela chega próximo da crosta terrestre, a temperatura é menor, né? Ela se torna mais densa, mais pesada e afunda. Essas células de convecção me mostram então que eu tenho magma, tudo bem, se movimentando abaixo da placa tectônica e, portanto, provocando movimentos nessa placa tectônica. A placa tectônica, então, poderá se movimentar, né, basicamente de 3 formas: a transformativa, a divergente e a convergente. Então, vamos colocar isso aqui no quadro para você também entender isso. Então, vem para cá. Se nós já entendemos, então, o mecanismo, né, de movimento, de causa, né, de movimento da placa tectônica, né, nós temos o que nós chamamos de movimentos das placas tectônicas. Então, ela poderá ser, né, divergente, convergente e conservativo. O que é um movimento divergente? É quando 2 placas tectônicas vão em direções opostas. Então, imagine aqui, né? Eu tenho a placa número 1, aqui eu tenho a placa número 2, uma placa está indo numa direção e a outra placa está indo na outra direção. Quando há um movimento divergente de placas, tudo bem, observe que há uma grande liberação de energia. Algumas vezes o magma que está entre uma placa e outra, né, ele acaba subindo, né, para a crosta terrestre e pode efluir dessa área. Um exemplo interessante de movimento, né, divergente ocorre entre a placa americana, né, mais especificamente a placa sul-americana e a placa africana. As duas estão indo em direções opostas, o que permitiu o surgimento, né, do magma no fundo do Oceano Atlântico, no Atlântico Sul, entre, né, a América do Sul e a África, que nós chamamos de dorsal mesoatlântica ou meso-oceânica. É uma grande cadeia montanhosa no fundo do mar, entre a América do Sul e a África, provocada pelo magma que eflui, encontra o oceano e se solidifica, formando uma cadeia montanhosa no fundo do oceano. Então, é uma dorsal, como se fosse uma espécie de espinha dorsal, meso, no meio do Atlântico. Dorsal meso-oceânica ou meso-atlântica. Movimento divergente. O movimento poderá ser convergente se uma placa tectônica for na mesma direção que a outra. Então, eu tenho uma placa indo nesta direção e a outra indo na outra direção. Pode, inclusive, nesse caso,
Quando eu tenho, né, rochas plásticas, né, você ter surgimento de cadeias montanhosas, como, por exemplo, a cadeia do Himalaia, criada assim por um movimento convergente. Eventualmente, nós temos um movimento convergente chamado de subducção, que é quando uma placa, né, oceânica mergulha abaixo de uma placa continental. O resultado é, por exemplo, a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, que se estende até as Montanhas Rochosas na América do Norte. Então, é um movimento convergente na mesma direção. E eu tenho um movimento conservativo, quando as placas tectônicas vão em direções opostas, porém, né, observe que neste caso, uma, abre aspas para o que eu vou falar, né, vai esbarrando na outra. Então, imaginemos aqui, eu tenho a placa 1, né, indo nesta direção e a placa 2 na outra direção, né? Observe, então, que elas vão se arrastando, né, entre si, e em todos esses movimentos nós temos uma grande liberação de energia. Essa energia pode causar o abalo sísmico, o tremor de terra. Bom, mas a sua pergunta é, professor, por que volta e meia a gente ouve falar de terremoto acontecendo no Chile, atingindo países como o Peru, mas também o México, né, uma parte da Europa, uma parte da Ásia e por aí vai? É porque, né, esse conjunto de países está numa área que nós assinalamos como Círculo do Fogo do Pacífico. O Círculo do Fogo do Pacífico é uma área, né, quase num formato aí circular, meio de ferradura em algumas áreas, né, onde você tem área de contato ou de afastamento de placas tectônicas. Todas as vezes que eu tenho um movimento divergente, convergente por subducção ou conservativo, eu tenho normalmente dois fenômenos, né? O primeiro desses fenômenos é o tectonismo, esse movimento de placa tectônica causando o abalo sísmico, e eu tenho a presença de vulcanismo, né? O surgimento de vulcões. E é por isso que nessa área nós chamamos de Círculo do Fogo do Pacífico, porque é uma área intensa de atividade vulcânica, né, ao longo dessa linha em todo o mundo. No caso do México, nós estamos diante de um país que é banhado, né, pelo Oceano Pacífico, que está na área do Círculo do Fogo do Pacífico e que, portanto, é uma área de intensa atividade vulcânica e de intensa atividade tectônica, de movimento de placa tectônica, causando abalos sísmicos consideráveis. Bom, mas você poderia argumentar, professor, mas por que é que eu tenho um número tão elevado de mortes no México no momento atual, como tivemos anos atrás no Haiti, né, onde, de novo, né, um abalo sísmico 7 na escala Richter, que acontece muito próximo à superfície da camada mais externa da crosta terrestre, que levou à destruição de 75% da infraestrutura de Porto Príncipe, a capital do Haiti, e há literalmente milhares de mortos naquela localidade? Ou por quê que nós temos, por exemplo, um tsunami, uma onda gigantesca causada por um abalo sísmico no assoalho oceânico, no fundo do mar, que levou a milhares de mortos em áreas, por exemplo, como a Indonésia e Bangladesh. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está se preparando para o concurso do Banpará 2018, cargo técnico bancário. Nós, aqui da Lá Concursos, nós preparamos não um curso normal,
Gente, papo sério, papo reto, um super curso, um curso super competitivo, um curso ponto a ponto digital, um curso super atualizado, que eu tenho certeza absoluta, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, vocês estarão bastante competitivos para o dia da prova, no dia 6 de maio de 2018. Nós, aqui do Lá Concurso, em especial eu, professor Luiz Antônio, que sou professor de atendimento, vendas e conhecimentos bancários, eu fiz um reforço pedagógico gigante, cara, gigante. Pode ter certeza, cara. Papo reto, aqui não é com papo de vendedor, não. Eu sou responsável pelo site. Pode ter certeza que você fazendo investimento aí de apenas 10 parcelas de R$30, você terá aí reais condições de competir por vagas nesse concurso. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Já esquecendo. Você quer o material de apoio dessa videoaula? É muito fácil. Clique aqui em cima, aliás, aqui embaixo, né? Clique aqui embaixo. Você faz um pequeno cadastro no nosso site. Você poderá aí efetuar o download gratuitamente dessa videoaula que você acabou de assistir, que aliás é uma videoaula, 10, 20% da videoaula, só é um pequeno trecho demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade dos nossos professores. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.